Olá, o meu nome é Benjamin e sou aluno do quarto ano de Eletrônica da Fundação Liberato. E este é o trabalho Robô Humanoide. Ele visa construir um robô humanoide com a capacidade de se equilibrar quando há alterações do seu centro de massa e alterações na inclinação do plano em que ele está. Hoje em dia, robôs humanoides possuem muitas aplicações, que vão do cuidado de idosos e deficientes, como é o caso do ASIMO, construído pela Honda, à exploração espacial, como pode ser o caso do R-5 Valkyrie, construído pela NASA. Em todos esses casos, os robôs precisam ter sistemas autônomos de equilíbrio, já que mesmo que ele tenha um operador humano, colocar a responsabilidade de equilibrar o robô nas mãos do humano pode se tornar bastante imprático. Então, como podemos construir um robô humanoide que tenha a capacidade de se equilibrar compensando as alterações do seu centro de massa e na inclinação do seu plano? Antes de construir um robô, é necessário realizar um estudo aprofundado sobre alguns aspectos que devem ser definidos. E esses aspectos podem ser divididos em 3 tópicos, que são o hardware, que inclui o tamanho, a estrutura, os atuadores e os circuitos eletrônicos a serem usados no controle, o sistema de controle, que nesse caso vem a ser o sistema de equilíbrio, e o software que vai ser colocado nos microcontroladores que vão controlar todo o robô. E esses são os aspectos que vão ser abordados durante esse vídeo. Com os seguintes aspectos definidos, foi construído o primeiro protótipo, que usava servomotores SG90 como atuadores em todas as juntas, e possuía 50 cm de altura. Os circuitos usados no controle são o microcontrolador ESP32 para o controle dos servomotores, leitura dos ângulos do tórax medidos com o giroscópio/acelerômetro MPU 650 e o cálculo das compensações para o equilíbrio. Para garantir que os servomotores não sejam danificados, também foi usado um circuito de proteção contra sobrecorrente. Depois de realizar alguns testes, foram necessários fazer algumas mudanças, que foram as seguintes. Os servomotores das pernas foram mudados para MG995, pois os SG90 não foram capazes de segurar o peso. E também para garantir que os MG995 possam segurar o peso, o tamanho dele foi reduzido de 50 cm para 40 cm. Outra mudança foi a troca da alimentação. Depois de realizar mais alguns testes, foram encontrados outros problemas e foram realizadas algumas alterações, que foram melhorias mecânicas, troca da posição do giroscópio devido a um problema com um dos eixos de medição e a adição de alguns capacitores para a estabilização da tensão de alimentação durante picos de corrente e também para filtrar o ruído gerado pelos motores. Ainda serão feitos testes para determinar se esses valores colocados vão ser adequados mesmo ou se vai ser necessário alterá-los. Para o sistema de controle do equilíbrio, depois de muito estudo, foi escolhido o proporcional, integral e derivativo, já que ele é o mais usado na indústria e é também de fácil implementação e ajuste. O seu funcionamento é o seguinte: há um set point, que é o ponto desejado pelo sistema, que neste caso é um valor de ângulo determinado para cada eixo do tórax do robô, para que ele esteja equilibrado, e desse set point é subtraído o valor de saída da planta, que nesse caso é o ângulo do tórax do robô, medido com o giroscópio. E com isso se tem o erro, que passa pelo controlador PID, que possui os 3 elementos: o proporcional, que multiplica o erro pelo ganho Kp, o integral, que multiplica a integral do erro pelo ganho Ki, e o derivativo, que multiplica a derivada do erro pelo ganho Kd. Esses 3 elementos, então, são somados e isso é enviado para a planta, que usa a saída do PID para compensar o erro. Então, a saída da planta é medida novamente e o ciclo se repete. Cada um dos 3 elementos do PID afeta um tempo de resposta de forma diferente. Um ganho proporcional e integral mais elevado reduzem o tempo de resposta, mas também aumentam o overshoot, que é o pequeno erro em que a planta passa do set point. Um ganho integral mais elevado também pode reduzir qualquer pequeno erro que o proporcional não foi capaz de resolver de forma mais rápida, enquanto que um ganho derivativo mais elevado reduz o overshoot e assim o tempo de estabilização. Porém, também aumenta o tempo de resposta. Para se encontrar os melhores valores de ganho para o melhor tempo de resposta, existem muitos métodos de ajustes, que podem ser matemáticos, usando as funções de transferência dos sistemas, ou podem ser práticas, como o método manual, que funciona por tentativa e erro até que o sistema tenha a resposta desejada
ou os métodos propostos por Ziegler e Nichols, como o segundo método proposto por eles, e que foi usado para o ajuste do PID do robô, que consiste em colocar KI e KD em zero e aumentar KP até que o sistema comece a oscilar de forma sustentada, como neste gráfico. E então, usando esta tabela, se encontram os valores base para os ganhos, que possivelmente vão precisar de alguns pequenos ajustes manuais. O software de controle do robô roda no microcontrolador ESP32 e possui o seguinte fluxograma. Depois que os periféricos são inicializados e as posições iniciais são enviadas para os servomotores, são lidos os ângulos do tórax do robô. E esses valores são então usados para o cálculo de dois controladores PID. E as saídas desses controladores então são usadas para compensar qualquer alteração da inclinação do plano e do centro de massa do robô. Então, novamente são lidos os valores dos ângulos e o ciclo se repete. Para ter fácil alteração dos ganhos dos PIDs, foi utilizado o protocolo MQTT, que conecta o computador e o ESP32. Quando o ESP32 recebe algum dado via MQTT, ele gera uma interrupção e altera os valores dos ganhos de acordo com o que foi recebido. Como mencionado anteriormente, também foi utilizado um circuito de proteção contra a sobrecorrente, para impedir que os servomotores se danifiquem caso eles emperrem e consumam muita corrente. O circuito consiste no seguinte: um resistor shunt de baixo valor, na faixa dos décimos de ohms, para se medir a corrente consumida pelos servomotores, e a tensão em cima deles é então comparada com uma tensão ajustada na placa, e a saída do comparador vai para uma das entradas digitais do microcontrolador ATmega328P-PU, que foi utilizado pois o ESP32 já tinha quase todos os seus pinos ocupados. E caso uma das saídas dos comparadores fique alta, o ATmega informa o ESP32 que o servomotor respectivo ao comparador está consumindo muita corrente e provavelmente está emperrado. Como se pode ver aqui, o robô está conseguindo se equilibrar razoavelmente bem, mesmo em inclinações grandes, com os testes indicando que ele conseguiria se equilibrar com inclinações maiores. Porém, o suporte utilizado para realizar esses testes não consegue ter inclinações maiores do que as mostradas nesse vídeo. E, como se pode ver, ele também consegue se equilibrar mesmo quando é empurrado. Como se pode ver, ele está conseguindo se equilibrar, compensando as alterações no seu ângulo lateral. Porém, ele está tendo um tempo de resposta bastante longo, porque só está sendo utilizado o controlador proporcional. Como mencionado anteriormente, também serão realizados testes para determinar se os valores dos capacitores colocados na placa de potência são adequados ou precisam ser alterados. O principal passo agora, depois de ajustar o equilíbrio para quando o robô está parado, é a adição da caminhada. E também o ajuste do equilíbrio para quando o robô está caminhando. E para realizar a análise dos resultados desses testes, serão utilizados os seguintes critérios: mobilidade, que consiste em quanto o robô consegue se mover, ou seja, a amplitude admissível dos movimentos, que, como no exemplo a seguir, se o alcance for de 90 graus a 180 graus, está ótimo. Agora, se o alcance não utilizar bem o alcance máximo dos servomotores, então é ruim. Algo como 30 graus não seria ideal. E a estratégia de equilíbrio consiste em analisar o desempenho da estratégia de controle do equilíbrio do robô, submetendo ela a diferentes inclinações do plano e também a diferentes alterações no seu centro de massa. E também o consumo de energia, que consiste em medir o consumo de energia, a potência consumida pelo robô, e esse valor poderia ser utilizado para estimar quanto daria uma carga de uma bateria. Também com isso segue o cronograma dos próximos passos. Como esse vídeo foi gravado antes do dia 13 do 11, o robô ainda não estava completo.
E então, se você quiser ver o estado atual dele durante a semana da Mostratec, você pode conferir o link na descrição que vai ter um vídeo com o estado atual do robô. E isso é tudo, e muito obrigado pela atenção.